Daremos início à mesa redonda com o tema Adaptações centrais e áreas periféricas na visão esportiva. Convidamos ao palco as debatedoras, professora Ellen Schmidt, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professora Luciana de Michelis, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Professora Michele Forgerini Sacol, da Universidade Federal de Santa Maria. Convidamos ao palco o mediador desta mesa redonda, professor Marco Aurélio Vaz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para a apresentação das debatedoras, uma palavra do professor Marco Aurélio Vaz. Obrigado, Samit. É um prazer estar aqui. Agradecer ao professor Felipe pelo seu convite e dizer que a nossa reunião de grupos de biomecânica começou há 10 anos atrás, realmente floresceu, e esse evento se tornou um dos grandes eventos no Brasil. Então, esse evento nós fizemos para vocês. Nós organizamos essa ideia de trazer as pessoas um ambiente agradável, que as pessoas pudessem conversar. E é o que nós vamos fazer agora. É uma conversa com 3 mulheres. Nós temos uma banca florida. Fiquei sabendo também, a gente consegue observar daqui, que as mulheres são a maioria no nosso evento esse ano. É uma questão de parabéns às mulheres também. Continue assim, porque eu acho que nós passamos toda a história, muitas questões do homem dominando demais, e eu acho que agora ela está falando de mulheres na área agora, nossa comunidade muito melhor. Bom, nós temos então hoje 3 palestrantes. Nossa professora Luciana de Michelis, nós já tivemos a apresentação ontem, então eu não vou fazer a apresentação novamente. Então eu vou apresentar rapidamente as professoras Ellen Schmidt e Michele Sacol. A professora Ellen Schmidt possui graduação em fisioterapia pela Universidade Federal do Pampa, mestrado em bioquímica pela Universidade Federal do Pampa, com estágio de 6 meses no Laboratório de Neurofisiologia Humana na Universidade de Alberta, no Canadá. Doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal do Pampa em 2018, com um ano de período sanduíche no grupo de pesquisa Fresh Cage, da Universidade de Valência, Espanha, com bolsa da CAPES. Ela é membro fundadora do grupo de pesquisa em neuromecânica aplicada da Unipampa e colaboradora no grupo de pesquisa em fisiologia humana da Unipampa. Atualmente é bolsista de pós-doutorado júnior, CNPq, vinculado ao programa de pós-graduação de gerontologia biomédica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e professora substituta do curso de fisioterapia da Unipampa. Tem interesse nas áreas de pesquisa em neuromecânica, neurofisiologia e bioquímica, com ênfase no envelhecimento, exercício físico e antioxidantes exógenos sobre doenças neurodegenerativas e alterações musculoesqueléticas. Já vou fazer a apresentação também da professora Michele, e aí depois então nós temos então, a palestra delas. Muito bem, a professora Michele Sacol é professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Santa Maria, membro do Laboratório de Biomecânica da Universidade Federal de Santa Maria, doutora em Fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Ciências na área de Reumatologia pela Universidade de São Paulo, especialista em Fisioterapia no aparelho locomotor do esporte pela Universidade Federal de São Paulo. Tem experiência na área de fisioterapia com ênfase em fisioterapia e ortopedia, traumatologia e medicina do exercício e esporte. Então, eu gostaria agora de agradecer já as debatedoras, por terem se dedicado ao nosso evento, e gostaria de chamar já a nossa primeira palestrante, então, a professora Ellen, para fazer sua palestra.
dia a todos. Então, obrigada, professor Marco, pela apresentação. Bom dia, colegas. Obrigada, professor Felipe e a organização do evento pelo convite. Como vocês viram ontem na cerimônia de abertura, para mim é especialmente importante e gratificante estar hoje como colaboradora, como participante do evento, né, porque eu participei da primeira edição lá durante a graduação na organização e hoje estar palestrando e debatendo com mulheres que eu admiro, então para mim isso influencia inclusive no meu nervosismo, então não levem em consideração. Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre elementos cognitivos e lesões esportivas. Tá? Acho que não está funcionando. Então, o professor Marco já me apresentou atualmente no meu mestrado e no meu doutorado. Eu trabalhei basicamente com modelos animais e adaptações, né, centrais do exercício físico e memória. Tá? Então, hoje, basicamente, eu direciono os meus estudos para adaptações do exercício de força no sistema nervoso. Eu não tenho estudado muito direcionado ao esporte, mas eu trouxe algo para contribuir, né, com as meninas e para a gente discutir aqui junto, que eu tenho certeza que vai acabar complementando cada ponto. Então, atualmente, eu estou vinculada à Universidade, à PUC de Porto Alegre e à Unipampa. E falando, né, também só para fazer um link, para não esquecer, a minha formação toda, falando em mulheres, né, que o professor Marco pontuou, minha formação toda foi com o professor Felipe, mas tudo que eu estudei até agora também tem uma participação de uma mulher muito importante, que não está presente, né, era para ser palestrante, a professora Pamela Carpes, né, que tem contribuição com a maioria dos meus trabalhos. Querem trocar para mim? Então, para começar a minha fala, eu gostaria de contextualizar o que a neurociência tem contribuído para o esporte e qual é a relação da neurociência com o esporte. Então, a aproximação da neurociência do esporte está uma vez que a atividade de um atleta, sobretudo aquele atleta de elite, ele requer uma capacidade cognitiva muito grande. O que isso quer dizer? A habilidade que ele necessita para a sua atividade laboral, para a sua atividade, para a sua atividade, para o seu desempenho em campo, requer, né, uma tarefa cognitiva muito grande, uma carga cognitiva muito grande. Existem estudos que mostram que para que um atleta, para que todo o aprendizado, toda a neuroplasticidade de um atleta seja formada, ela leva muito mais tempo, 2 a 3 vezes mais tempo do que para uma profissão normal. E essa neuroplasticidade está muito relacionada com o desempenho. O que isso quer dizer? Quanto maior o desempenho, maior a carga cognitiva necessária, né, para esse atleta desenvolver as suas habilidades. E também, essa carga cognitiva ela é maior ainda em situações em que esse atleta está não em treino, e sim em treinos, em áreas, em temporadas de competição, que essa carga cognitiva é muito mais requerida. Quando eu falo em carga cognitiva, o que eu quero dizer com isso? O quanto das minhas estruturas cerebrais ela é recrutada. Tá? Então, eu trouxe um estudo só para demonstrar que eles fizeram uma simulação, né? Colocaram atletas, né? Atletas profissionais assistindo
um vídeo, né, e fizeram com que eles se fixassem primeiro durante 4 a 10 segundos num ponto fixo e depois eles imaginassem, né, um jogo de futebol durante até 12 segundos. E depois eles solicitavam a esses atletas que eles tivessem uma ideia para tomar uma decisão durante essa jogada e que depois eles verbalizassem um ato motor. O que eles queriam com isso? Ao mesmo tempo, eles estavam gravando, através de tomografia computadorizada, as áreas, né, ativadas cerebrais. O que eles queriam saber? Eles queriam saber quais áreas, né, eram ativadas durante uma simulação de jogo de futebol. Tá? Por que eu trouxe essa simulação? Apenas para mostrar para vocês o quanto e quais áreas cerebrais são ativadas, por exemplo, durante uma atividade de futebol. Os resultados que eles tiveram a partir de uma tomografia computadorizada foram esses. Então, eu não vou trazer os resultados, não trouxe os resultados mais específicos, claro, os objetivos eram outros. Mas, só para vocês verem que são áreas que são responsáveis por diferentes capacidades, como resposta imediata, tomada de decisão. Então, exige várias áreas cerebrais importantes para o desempenho esportivo. Claro que, se tratando de uma tarefa simulada, a gente acredita que se fosse uma tarefa de uma situação onde esse atleta, de uma situação real, essa área recrutada seria muito maior. Então, o que a neurociência diz é que o desempenho esportivo é uma tarefa, é um dos maiores desafios, né, para o cérebro. Então, que tarefas como o jogo de futebol, como de esportes, ele é jogado não só com o corpo, mas também com o cérebro. E duas capacidades muito importantes durante uma tarefa, um jogo de futebol, por exemplo, ou um esporte qualquer, é a memória e a atenção. A memória, por isso que eu trouxe a definição dessas duas capacidades. A memória, ela é definida como a capacidade de alterar o comportamento a partir de uma experiência prévia. O que isso quer dizer? Quanto mais experiência eu tiver daquele ato motor, mais capacidade eu vou ter para estar alterando, né, para estar respondendo a uma situação que eu não espero, inesperada. E a atenção é a capacidade de privilegiar o processamento de um conjunto específico de informações, seja de uma região do ambiente ou do momento no tempo. Então, são duas capacidades muito importantes e bastante recrutadas durante uma situação como um jogo de futebol. Então, por que a memória e a atenção é importante? Porque elas são capacidades que vão aumentar a plasticidade ao comportamento. O que é a plasticidade ao comportamento? A capacidade do atleta responder a uma influência externa, a eficiência de como que ele vai, responder, como é que vai ser a resposta motora a esse distúrbio externo, e principalmente a antecipação às influências ambientais. E todas essas características influenciam, por exemplo, numa lesão. O que não se sabe, o que ainda se pesquisa e o que a neurociência ainda quer provar é o quanto a capacidade cognitiva ela influencia, né, nas lesões esportivas. Então, pensando nisso, esse estudo é um estudo bem simples, piloto ainda. Eles utilizaram um software para provar, que é chamado Neurotracker, para provar que, eles fizeram atletas
atletas mulheres femininas que faziam a tarefa de aterrissagem, atletas de voleibol, handebol e futebol. E durante a tarefa de aterrissagem, elas tinham que prestar atenção no ponto e ao mesmo tempo nas esferas. O que isso influencia esse software? Eu ter a atenção periférica e ter também a memória. E ao mesmo tempo ter uma tarefa secundária, uma tarefa motora. E ao mesmo tempo eles analisaram, né, a cinemática e também questões de eletromiografia, do ângulo do quadril e do ângulo do joelho. Eles queriam, durante a tarefa de aterrissagem, o que eles queriam ver? Se essa tarefa cognitiva sobre o ato motor de aterrissagem aumenta a probabilidade daqui a pouco de ter uma lesão de ligamento ligamentar. Esse software, falando um pouco dele, ele já é utilizado para trabalhar questões cognitivas associadas ao ato motor. Por exemplo, aqui ele está trabalhando questões cognitivas com velocidade, com treino de força, que já tem sido demonstrado. Por exemplo, aqui tem alguns estudos que já utilizou esse treino cognitivo, por exemplo, com atletas universitários amadores, com atletas olímpicos, né, com jovens adultos e até com militares. Eles analisam alguns parâmetros e têm visto que esse treino cognitivo tem auxiliado, então, em algumas qualidades, como, por exemplo, tomada de decisão, melhora no funcionamento executivo, memória de trabalho, que são capacidades importantes quando esse atleta ele vai para o campo, né, ou para o esporte que ele faz. Então aqui tem um setup de como eles fizeram, como eu estava mostrando para vocês. Então, fazendo a tarefa e ao mesmo tempo fazendo a tarefa motor e ao mesmo tempo fazendo a tarefa cognitiva. Então o que eles viram? Que o aumento, que quando esses atletas eles faziam a tarefa cognitiva junto com a tarefa motora, com o salto, tinha um aumento na abdução do joelho, que aumentava então a tensão sobre o ligamento. E isso então é um preditor de lesão, certo? Já para o quadril, tinha uma diminuição na flexão do quadril, né, uma rigidez, e isso então acabava deixando, né, o membro mais extenso durante a aterrissagem do salto, que também é um preditor para aumento de lesão. Então, o que eles viram? Que uma tarefa cognitiva, né, que uma tarefa cognitiva junto com um esporte, né, com uma tarefa motora, ela aumenta o risco de lesão. E aí vocês vão me dizer assim: Ellen, mas agora então está me dizendo que tem que treinar. Tem que treinar sim, tem que treinar junto tarefa cognitiva para prevenir lesão. Por que a gente tem que treinar? Porque assim como a gente treina carga para melhorar a função do músculo, a gente tem que treinar também a questão do nosso cognitivo para melhorar a função cognitiva. Então, o que a gente tira disso? Desse estudo? Que a carga cognitiva ela vai influenciar diretamente o desempenho das habilidades motoras, aumentando, né, a suscetibilidade a lesões, e o que cada vez mais a gente tem que pensar não só em trabalhar a questão física, mas associar também a questão cognitiva, que é o que a gente chama de treino integrativo. E esse software é uma das habilidades, uma das formas, então, de estar trabalhando a questão cognitiva junto. Certo? Então eu vou deixar que as meninas colocam a parte dela.
professor Renan. Então, agora chamamos a professora Luciana para fazer a sua apresentação. Bom dia, gente. Vou falar aqui brevemente sobre uma questão bem pontual, né, dentro da temática da mesa, a respeito da influência da DM de dorsiflexão restrita na sobrecarga da articulação do joelho. Vou acabar falando isso no contexto de atletas saltadores, né, atletas de basquete. Esse slide ele mostra, né, a maioria, né, vocês devem estar cientes disso, as lesões que são mais frequentes, por exemplo, em atletas de voleibol, né, uma das modalidades que envolve eles saltos. E uma dessas lesões é a entorse do tornozelo, bastante, né, frequente nessa modalidade esportiva. Inclusive, é extremamente complicado, né, difícil de você encontrar um atleta que treina voleibol, que compete no voleibol, que não te relate um histórico de entorse de tornozelo, né, revelado aqui nessa tabela. Então, é uma lesão que realmente acontece muito. O mecanismo principal é quando o atleta ele está fazendo bloqueio e ele cai pisando em cima do pé ou do seu colega ou do adversário ali na rede, né, falando especificamente do voleibol. Então, é algo que pode ser reduzido por meio de trabalho de prevenção, mas também por meio de regra, né, da modalidade. Enfim, só para contextualizar aqui um pouquinho o início da minha fala. E a intervenção, né, de praxe para o entorse do tornozelo é o famoso PRICE, né, a proteção, repouso, gelo, mobilização, compressão, elevação, né, enfim. E, na verdade, provavelmente a maioria aqui já deve ter tido alguma entorse de tornozelo, né? Quem já torceu o tornozelo, por favor, levanta a mão. Ah lá, a maioria, né? É uma lesão super frequente, independente da gente jogar ou não no voleibol. Dessa galera que levantou a mão, quem que teve que procurar um serviço, né? Foi procurar um médico ou fez fisioterapia para reabilitar a sua entorse de tornozelo, levanta a mão, por favor. Acho que 10%, 15% levanta a mão. Porque é exatamente isso que eu quero colocar aqui. O que a gente geralmente faz é o quê? Fica de molho em casa, né? Põe para cima, coloca um gelinho ali, espera a dor aliviar, o joelho, o tornozelo, né? Desculpa, desinchar e segue a vida. Só que isso está errado. Uma adaptação tecidual, né, que é extremamente comum de se encontrar em pessoas que tiveram entorse de tornozelo, é a restrição da amplitude de movimento de dorsiflexão. Porque geralmente é essa posição que a gente assume, né? O tornozelo vai inchar, então ele fica numa posição de flexão plantar, que é a posição de ajuste frouxo da articulação. É a posição que vai permitir, inclusive, do edema se instalar. E a gente fica, então, um bom período nessa posição e os tecidos vão adaptar. E, na verdade, o talos vai lá, né? Rola anterior, os tecidos se adaptam e depois fica complicado esse retorno, né? No sentido do movimento de dorsiflexão. Enfim, existe evidência que mostra a relação, né? A relação linear que existe entre histórico de entorse de tornozelo e restrição da amplitude de dorsiflexão. Especificamente esse estudo aqui que foi com atletas de basquetebol, né? Então o basquete também é muito frequente em entorse. Se você assiste qualquer jogo da NBA, dificilmente você vai encontrar um atleta que não use uma órtese, né, no tornozelo. Então eles encontraram essa relação linear. O que eles perceberam? Os atletas, por exemplo, que tinham um histórico de entorse de tornozelo já apresentavam adendo de dorsiflexão restrita. Mas se eles encontravam um atleta que tinha 2 ou 3 históricos de entorse de tornozelo, a adendo de dorsiflexão era mais restrita ainda. Ou seja, tem uma relação diretamente proporcional entre essas questões. E a gente sabe, né, estudos biomecânicos já mostram que, por exemplo, quando um atleta vai aterrissar no salto vertical, a gente tem contribuição de todas as articulações dos membros inferiores. Não tem uma articulação que é a mais importante.
Então, quadril, joelho e tornozelo, eles participam da atenuação da força de reação do solo, da absorção energética. E eles participam de forma bem equilibrada. Quadril com 38%, joelho com 32%, tornozelo com 30%. Então, vamos imaginar que é um atleta que tem a restrição de ATM de dorsiflexão, que está fazendo uma aterrissagem aqui ao salto. Provavelmente ele não vai ter uma contribuição adequada da articulação do tornozelo nessa atenuação, né, da força de reação do solo. Essa energia mecânica vai subir na cadeia cinética. E aí joelho e quadril vão ter que dar conta do recado. Claro que se esse atleta tiver uma boa capacidade dos músculos extensores de quadril para poder atenuar essa força de reação do solo. Se ele tiver, pode até dar conta do recado, quadril e joelho. Mas se ele não tiver, o joelho vai sofrer mais. Porque eu estou deixando de absorver energia tanto em tornozelo quanto em quadril. E estudos mostram, né, não só esse estudo, é só como exemplo, mas alguns estudos já mostram que atletas que têm uma aterrissagem mais rígida, ou seja, quando ele está aterrissando do salto, ele tem pouca flexão de quadril, pouca flexão do joelho, então ele atenua menos a força de reação do solo, esses atletas eles acabam sofrendo uma maior incidência de força na articulação do joelho. Isso aumenta a tensão, por exemplo, no ligamento cruzado anterior. E aí, na verdade, a gente tem uma tendência de, ao analisar, por exemplo, o padrão de movimento de aterrissagem com pouca flexão dessas duas articulações, a gente tem a tendência de delegar a culpa para a musculatura local. Então, por exemplo, se meu atleta tem pouca flexão de quadril na aterrissagem, ele deve ter fraqueza, então, de glúteo. Então, eu vou lá, vou avaliar para me certificar. Se ele, por exemplo, tem pouca flexão de joelho, ele deve ter fraqueza de quadríceps, né? Principalmente excêntrica. Então, eu vou lá e avalio. Isso nem sempre acontece. Eu posso avaliar e eu identificar, inclusive, que essa pessoa tem força adequada. Só que como, então, que esse padrão de movimento está acontecendo? Por que a redução da flexão, né, das articulações? Esse estudo publicado, né, tem, na verdade, a indicação de 2 estudos. Ambos publicados aqui em 2015, eles mostram uma relação super legal, uma relação da cadeia cinética, que é o seguinte. Aqueles atletas que têm restrição da amplitude de dorsiflexão, eles, como consequência, vão acabar fazendo menos flexão de joelho e de quadril durante a aterrissagem do salto. E eles encontraram que, na verdade, a ADM de dorsiflexão, ela corresponde a 50% da flexão de joelho e de quadril. Então, olha que barato esse tipo de informação, né? Ela me dá uma segunda forma de pensar, né, na cadeia cinética. Então, se eu tenho pouca flexão de quadril e de joelho, pode ser culpa, na verdade, da ADM de dorsiflexão restrita. Então, a minha intervenção já não seria uma intervenção local, seria uma intervenção não local, né, distal. Eu vou trabalhar a mobilidade, né, de dorsiflexão, mobilidade da articulação talocrural, para poder aumentar a flexão de joelho de quadril durante a tarefa de aterrissagem, por exemplo. Esse padrão de aterrissagem mais rígido, ele está associado com lesões. Ele sobrecarrega não só o LCA, como eu mostrei no artigo do slide anterior, mas também ele sobrecarrega o tendão patelar. Então, um atleta de vôlei que tenha, por exemplo, histórico de entorse de tornozelo, provavelmente vai apresentar uma ADM de dorsiflexão restrita. Essa restrição da ADM de dorsiflexão vai gerar uma sobrecarga energética no joelho. Se vai comprometer a LCA, se vai comprometer o tendão patelar, é outra história. Eu acho que até, inclusive, a gente não tem que ficar sofrendo muito com isso, não. A ideia é que vai sobrecarregar a articulação do joelho. E esses atletas que saltam são atletas que acabam tendo uma prevalência altíssima de tendinopatia patelar. E tem também uma incidência, inclusive, interessante, né, similar ao futebol, por exemplo, em termos de entorse de joelho e lesão do ligamento cruzado anterior. Então, na verdade, a gente tem uma lesão prévia contribuindo para a ocorrência de uma próxima lesão. Eu dou um entorse de tornozelo que gerou uma série de adaptações periféricas, eu coloco meu atleta em risco maior de desenvolver uma lesão na articulação do joelho.
Essas duas publicações aqui envolvem, né, atletas de basquete e essa aqui embaixo de voleibol. Elas identificaram qual que seria o ponto de corte da amplitude de dorsiflexão. Então, esse ponto de corte identificando, dando, na verdade, um direcionamento, né, na nossa prática clínica para definir se a ADM de dorsiflexão está restrita ou não. Eu tomar a decisão se eu preciso melhorar por meio das intervenções ou não. Para atletas de basquete, o ponto de corte foi de 36 graus. Então, esse estudo foi um estudo longitudinal e eles identificaram que atletas de basquete que tinham ADM de dorsiflexão abaixo de 36 graus, eles tinham maior risco de desenvolver tendinopatia patelar ao longo da temporada. E, de forma similar, esse estudo aqui investigou atletas de vôlei e aí o ponto de corte foi de 45 graus. Então, a mesma história, só que ADM menor que 45 graus, né, sendo um risco maior para desenvolver também a mesma lesão, tendinopatia patelar. Então, esse tipo de estudo é legal porque dá um norte, né, para a prática clínica. Então, eu utilizo um teste que já existe, é padronizado, descrito na literatura, para poder mensurar a ADM de dorsiflexão, e aí, com o valor que eu encontrar no inclinômetro, eu consigo definir se está bom ou se está ruim. Se eu tenho que intervir ou se eu não tenho que intervir. Uma vez que eu encontre, né, que a ADM de dorso realmente está restrita, né, então que tem valores abaixo de 36, abaixo de 45, né, dependendo do perfil de cliente que você tem na mão, eu vou ter que definir qual intervenção então, que eu vou aplicar. E, na verdade, nem sempre só o alongamento de flexor plantar vai dar conta do recado. Porque se eu tiver, por exemplo, uma restrição capsular, né, que tem a ver com aquela adaptação que eu conversei, né, quando a gente só utiliza o protocolo de trás para lidar com o entorse de tornozelo, a gente, na verdade, tem que fazer intervenções mais específicas, né? Então, tudo bem, se é restrição muscular, eu vou fazer alongamento, fortalecimento da posição alongada, enfim. Mas tem restrição capsular, eu já vou ter que fazer uma motorização articular ou lançar mão de técnicas como múlica, né, de terapia manual. Então, para poder ser assertivo no processo, né, de reabilitação. Então, com certeza que tem que ter essa intervenção de fato quantificando esse fator, para eu saber se eu acertei, né? Então tem que quantificar, reavaliar, refazer o teste da mesma de dorsiflexão para saber se eu estou conseguindo restabelecer, né, essa amplitude. É isso. Obrigada. Obrigado, professora Luciana. Chamamos agora a professora Michele para fazer a sua apresentação. Nós teremos depois tempo para perguntas. Então, nós gostaríamos da participação da plateia, fazendo perguntas para as professoras, porque se vocês não fizerem, eu farei. Aí o CD também. Ah, é o CD. Ela tem um lugar que faz um CD. É o cara que acaba diferenciado, né? Aí dentro do CD, detalhes manda dessa PDF, eles voltam a rasgar.
Bom dia a todos. Combinado eu falar 10 minutos e vou tentar no máximo 15 minutos responder aqui. Quase nunca falo de ombro, daí quando deixam a gente falar de ombro, a gente fica nervosa que botar tudo. Mas eu vou manter o tempo, né? Temos voo agora em breve. Então, eu quero agradecer à comissão organizadora pelo convite, em especial ao Felipe, ao Marco e ao professor Carlos Borimota, que foram, então, os preconizadores do simpósio de neuromecânica. Eu sou uma das pessoas que vim no primeiro simpósio, iniciando a docência aqui na Unipampa como público, e agora, como palestrante, fico muito feliz de ver o crescimento do evento. Bom, eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, a gente gosta sempre de mostrar a casa da gente, né? Então, vou dar um videozinho ali, mas... Bom, então, nessa mesa, eu optei por falar sobre as adaptações do ombro arremessador e a relação que isso tem com lesões no esporte. Bom, a gente não tem dúvida que o estabilizador estático e dinâmico são estabilizadores fundamentais para manter a articulação do ombro na sua posição ideal. Junto disso, então, eu tenho o onilotador, os músculos, que são os músculos da estabilização dinâmica, estabilizadores estáticos, cápsula, ligamento, lábio glenoidal. Tudo isso depende de um sistema sensório motor importante para manter essa congruência articular e ter estabilidade de uma articulação que é naturalmente instável. Quando a gente pensa no esporte, não tem como a gente comparar o que é um movimento acima da linha da cabeça, que é o overhead, com as atividades do dia a dia, embora a gente tenha nos trabalhadores talvez um pouco mais desta adaptação, mas igual nada se compara ao estresse articular que o ombro arremessador é submetido durante as atividades esportivas. Isso leva então às adaptações normalmente esperadas nesse ombro, que é um pouco do que eu vou tentar falar. O Ben Kibler é um médico que em 98 ele tentou mostrar para a população médica uma coisa que a gente já falava em termos de fisioterapia há mais tempo, a questão da cadeia cinética do movimento. Mas a primeira literatura que eu posso dizer assim, que popularizou na medicina, na ortopedia em específico, na medicina esportiva, talvez tenha sido a dele em 98, e aí a partir disso os médicos começaram a entender, existe uma cadeia cinética, né? A gente ia nos eventos e eles começavam a falar, então a gente já sabia, vocês aqui não tinham se tocado. Nesse quesito, o Ben Kibler coloca nesse artigo, e junto com Linkner, algumas cascatas de alterações que poderiam levar a lesões. Entre essas alterações seriam alterações da amplitude de movimento, desequilíbrios na força dos músculos rotadores, alterações no movimento da escápula, controle neuromuscular, a rigidez, entre aspas, da stiffness torácico, hipercifose, instabilidades do core, déficit de amplitude de movimento e força do quadril. Então, na verdade, o ombro é o término do meu movimento final de arremesso. Isso é muito lindo olhar um ombro arremessador desta forma, porque, na verdade, esse é o ombro do arremessador do jogador de beisebol. Ele é extremamente dependente da força de transferência de energia, ele é um movimento atraumático, ele tem lesões atraumáticas, especialmente, porque é uma adaptação. Então, o ombro do arremessador do beisebol, ele tem uma amplitude de movimento, de rotação que não se iguala a nenhum outro esporte, porque ele precisa esconder a bola. E aí, desde sempre, a gente se questionava, será que todos os ombros arremessadores têm as mesmas adaptações que estes autores preconizam para o beisebol? Então, dentro da literatura assim, do ombro arremessador, esse foi um dos artigos que mais modificou a nossa linha de pensamento. Até essa época, se pensava muito no aumento da rotação lateral como um fator de risco. Hoje, esse artigo, né, que é do Ben Kibler junto com o Durkheim, que está se aposentando, eu tive a oportunidade de ver na semana passada, esses autores colocaram algumas alterações no ombro arremessador do beisebol, que seriam o impacto interno, que é uma coisa que a gente entende hoje que acontece naturalmente em todo arremessador, o ombro acima da linha da cabeça, onde eu tenho um impacto do tendão do supraespinal intraarticular, que isso acontece naturalmente no movimento. Eu teria alterações no movimento da escápula, que me preconizariam lesão, e eu teria alteração da amplitude de movimento de rotação medial.
O ombro do arremessador no ombro dominante, lado dominante dele, teria menor rotação medial se comparado ao lado contralateral. E isso alteraria o eixo de rotação da linha glenumeral, predispondo à lesão. Isso é conhecido como GIRD, Glenumeral Internal Rotation Deficit. E ao longo dos anos, foi se avaliando então o GIRD em atletas arremessadores. Alguns autores encontraram, outros não. Recentemente não, assim, 6 anos, eles fizeram então um update desse primeiro artigo. Mostraram, olha, talvez existam adaptações que sejam anatômicas e necessárias para a sobrecarga do esporte. E existe um padrão que pode me determinar a lesão. Este padrão, nesse SUMIT, foi considerado uma perda superior a 18 a 20 graus de rotação medial no membro dominante comparado ao não dominante, e uma amplitude total de rotação dos dois membros maior que 5 graus entre os membros. Então, isso seria o que a gente chama de GIRD patológico. Quando a gente vai olhar, então, tá bom, então o GIRD é um fator de risco para lesões no ombro. Existe associação entre dor no ombro e Glenumeral Internal Rotation Deficit? Não sei, também na dúvida, revisão sistemática. Daí essa revisão sistemática mostrou que não há uma associação, na verdade, sempre tem o diamante está ali tocando, embora o autor tenha dito, olha, apesar de não alcançar, não alcançou, não tem associação. Bom, então vamos olhar a discinese escapular. Se vocês olharem os dois vídeos, vocês vão perceber que eu tenho uma alteração de escápula evidente num vídeo e no outro não é evidente, embora os dois tenham alteração. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de avaliar a escápula. Esta avaliação de escápula não tem uma uniformidade ainda na literatura. Os dois melhores métodos é determinar se existe ou não e um teste de assistência escapular. O que a gente sabe é que a prevalência de discinesia escapular em quem faz esportes e quem não faz é muito alta. E a gente teve um estudo em 2017 que falou, olha, a chance de ter alterações de ombro e ter sintomas no ombro com discinesia escapular é de 47%. Só que aí a Ann Kunz foi lá e fez um editorial e falou, olha, não é bem assim. A Ann Kunz é uma das autoras que mais trabalha com discinesia escapular e ela colocou, olha, aumento de risco e aumento de chance. Discinese é fator de risco modificado ou é uma adaptação esperada? Discinese é uma adaptação para otimizar. O risco relativo do estudo foi entre 1,05 e 93, ou seja, o atleta tinha nenhum risco a no máximo 2 vezes de ter lesão. E a confiabilidade da avaliação da escápula é pobre, então acho que a gente não pode afirmar isso. O que essa autora já fez bastante foi mostrar que a atividade elétrica e a força dos músculos da escápula está alterado em atletas com sintomas de dor no ombro. Basicamente, a gente tem um aumento da atividade elétrica do trapézio superior, com uma baixa atividade do trapézio médio, inferior e serrátil anterior. Isso aí, na dinâmica da abdução do ombro, me faria ter um comprometimento de rotação superior da escápula e, com isso, talvez levar a alguma alteração. Bom, em relação à força muscular dos rotadores, que é outro fator que é bastante investigado. Então, o ombro arremessador ele tem a tendência de trabalhar muito a rotação medial e não trabalhar o controle do movimento ao contrário, que seria o rotador lateral, então, tanto excentricamente como concentricamente. Então, alguns estudos já colocaram que a fraqueza do rotador lateral é um fator de risco para o desenvolvimento de lesões. Bom, então vamos ver prospectivamente isso. Graças a Deus temos um grupo na Noruega, Oslo, que faz isso. Trabalha com um grupo muito grande de atletas. Em 2014 eles mostraram que acompanharam de 2011 a 2012, avaliaram GIRD, força e discinese, e em 206 atletas eles acharam exatamente que menor amplitude de movimento, menor força de abdução e a discinese escapular evidente ou sutil era fator determinante para essas lesões que eles acompanharam aqui. Pronto, resolvemos nosso problema. Só que não. O mesmo grupo, ano passado, publicou um estudo com 329 atletas de handebol acompanhados de 2014 a 2015. E o único fator que eles encontraram
foi a rotação medial, mas não a diminuição. O aumento da rotação medial virou fator de risco para o desenvolvimento de lesões. E aí? Né? A gente chora, fica pensando o que está acontecendo no ombro do arremessador, qual é o fator de risco que está levando talvez às alterações, porque não são todas as alterações são sobrecargas, são crônicas, não eram lesões agudas, então alguma coisa tem. E aí quando a gente olha para a cascata, a gente não está olhando para os outros aspectos possíveis de explicar também a alteração. Um dos fatores seria o controle sensório-motor. E controle sensório-motor, não vou conseguir falar todo, mas um dos fatores seria a propriocepção. A propriocepção, ela basicamente, ela deve ser avaliada como senso de posição articular, como senso de movimento da articulação, como senso de força, um senso de mudança de velocidade. Durante o meu doutorado, eu consegui avaliar o senso de força em atletas e grupo controle, quem tinha lesão e quem não tinha. Atletas com lesões do tipo instabilidade, que é uma lesão muito grave, tinham bom controle. Atletas com dor, que é atleta com lesão SLEF, tinham baixo controle, principalmente da força de rotação medial. Mas não é a rotação lateral? Mas para nossa surpresa, foi a rotação medial que deu diferença. Bom, mas o que é normal para o atleta, o que é esperado de senso de posição articular? É o que a gente está tentando trabalhar no programa de mestrado. Então, a minha primeira aluna, a Lilian, defendeu esse ano, que é a fisioterapeuta aqui na Unipampa, ela avaliou o senso de posição articular comparando dois esportes, porque eu lembro quando eu comentava sobre isso nos esportes, era assim, é óbvio que vôlei e handball é diferente, Michele, não sei por que você está comparando isso. Porque para o fisioterapeuta e para, infelizmente, a nossa profissão ainda considera o ombro arremessador. Qualquer arremesso é a mesma coisa. Não é. Então, a gente foi avaliar o senso de posição articular, né, o teste de posicionamento articular ativo, no movimento de rotação lateral e de abdução dessas atletas. O que a gente esperava? Que elas tivessem melhor acuidade nos ângulos mais altos. Foi exatamente o contrário. A pior acuidade das atletas é nos ângulos em que elas usam para fazer o seu movimento esportivo. Então, você fica, como assim? Só que quando você compara com a população em geral, a menor acuidade da população também é na baixa amplitude e não na alta amplitude. A amplitude que você normalmente trabalha. Questões a serem respondidas. Junto com isso, a gente também está trabalhando com testes funcionais, para tentar aproximar mais da realidade também do esporte. A gente fez com a Rafaela uma bateria de testes de força e desempenho funcional do ombro com os testes disponíveis para comparar também o ombro dominante e não dominante das atletas arremessadoras de vôlei e handball, e a gente só encontrou uma diferença em uma direção. O que esse teste significa, que é o teste do Y de membro superior, é um teste em cadeia fechada, não mostra muita coisa, mas é o que a gente tem disponível. E a atleta de handbola tem maior habilidade de fazer o controle quando você desloca o braço para a região medial. Será que é por causa da habilidade dela de mudar mais o gesto que o atacante do vôlei? Ainda dentro dessas questões, já que o tronco é tão importante, será que esses testes funcionais têm relação com a força do meu tronco? Esse é o trabalho de mestrado do Rafael, que deve defender nos próximos meses, porque tanto o teste do CK, que é um teste de toques alternados durante 20 segundos, quanto o Y, são muito difíceis de ser realizados por atletas femininas, que foi a nossa amostra. Será que isso é por conta da força do tronco? Será que isso tem uma relação? E aí, tentando terminar a cadeia cinética, tem duas alunas de iniciação científica avaliando o torque isométrico e do membro inferior, o controle neuromuscular do membro inferior, controle neuromuscular, né, de uma forma mais dinâmica, pelo Y-teste. Então, a ideia desses trabalhos é a gente tentar responder melhor esses fatores de risco, embora, no nosso caso, como é uma população de atletas jovens, a gente está ainda vendo o perfil dessas variáveis, e embora o que a gente gostaria, né, e deveria ser feito, é o que a Luciana mostrou ontem, a questão da rede de complexidade. A gente não está ainda, no ombro, a gente ainda está isolando muito mais do que conseguindo enxergar a totalidade.
E fatores como carga, por exemplo, é um dos fatores que mais aumentam a sobrecarga do ombro. Então, aumentar 30% a 60% a carga de treino é muito pior do ombro do que qualquer um desses fatores. Isso, às vezes, não está sendo levado em consideração, principalmente pelos técnicos. Terminando, quero só agradecer ao Laboratório de Biomecânica, ao PyBody, como a gente chama, por ter me aceitado, apesar de encostar do ombro, né? E em especial também ao grupo de ombro e aos meus 2 avaliadores mirins, o meu e da Rafa, que nos ajudaram ao longo das coletas. E eu gosto de mostrar o vídeo para explicar para os alunos que coletar não significa inclusão no artigo. Né? Então, eles têm 2 anos, eu digo assim, olha, meu filho de 2 anos consegue coletar e o filho da Rafa Hotel também. Então, muito obrigada mais uma vez e vamos às perguntas. Muito obrigado aos nossos 3 palestrantes. Nós abrimos então agora o espaço para perguntas. Já temos perguntas lá em cima. Oi, bom dia. Primeiro, muito obrigado. É muito raro a gente ver falar sobre ombros, tamanha propriedade. Dificilmente a gente vê assim, uma explanação tão grande sobre questões tão complexas do ombro. Mas a minha pergunta vai para ela, porque interessantemente Parece The Voice. Ellen, tu falou sobre treinamento integrativo, pelo menos para populações idosas ou com qualquer tipo de defeito cognitivo, a gente vê uma característica de especificidade muito marcante. Esse treinamento acaba não sendo transferível para outras atividades, exceto especificamente aquilo que foi treinado. Quando tu pega as populações mais jovens, ou mesmo atletas, já tem algum dado falando que há transferência desse tipo de treinamento? Sim. Eu não trabalho com isso, mas pelo que eu tenho lido, sim. O treinamento, se tu faz o treinamento, por exemplo, esse treinamento com o software que eu mostrei, se o atleta ele necessita tipo de uma habilidade, seja ela força, tu pode treinar associado ao treinamento cognitivo junto, que é transferido para a habilidade dele, para a realidade. Acho que seria mais ou menos assim. Tá. Não sei se, porque na verdade eu não trabalho com isso diretamente, né? Mas pelo que eu tenho lido, sim, transfere. Não sei se eu respondi a pergunta. Temos as perguntas? Já vou começar. Vem lá. Eu quero perguntar primeiro para a Michelle e depois vamos começar com a Michelle. A dúvida que eu tenho é se vocês conseguem enxergar diferenças entre homens e mulheres, por exemplo, no RMI, ou na diferença de propriocepção, na sensação de posição articular. Você avaliou atletas femininas de handball, você viu que tem diferença entre modalidades e entre homens e mulheres. Você vê diferença ali? A gente não conseguiu fazer entre homens e mulheres. Na verdade, a nossa amostra não era para ser só mulheres, porque as equipes em Santa Maria, nível competitivo, são femininas. Então, a equipe masculina não está mais treinando regularmente, a equipe adulta também não está.
e a gente acabou não conseguindo fazer, mas acho que é uma boa questão para ser investigada. A diferença entre sexo, não me lembro de ter lido nada sobre isso. Não, entre gênero. Porque eu acho que não é uma diferença anatômica. Recentemente eu estava lendo um artigo de uma filósofa que chama Throwing Like a Girl e tem a ver com comportamento feminino. E ela falava de perder espacialidade lateral, assim. E ela discutia como você sempre entende no comportamento feminino e isso poderia alterar o comportamento motor. Por isso que eu perguntei se vocês têm visto diferença de posição, e por isso que é uma questão, como é cognitivo, né? Sim, tem a ver sim. com cognição, eu pensei se talvez esteja investigando nesse sentido, não anatômico, mas como algo. Como uma A Calu e eu acabamos de chegar quando nós queremos esse artigo, porque é uma coisa. E o teste necessita de uma concentração para ser realizado. Apesar da gente colocar a venda, apesar da gente colocar um white noise para ela conseguir fazer a posição, a gente não fez nenhum nos homens. A gente tem o trabalho do Ferrer, tem a parte dos testes funcionais no homem e na mulher. Mas como, na verdade, esses trabalhos eram um pré-8 semanas de treinamento que a gente ia fazer, e as meninas precisavam estar treinando regularmente, a gente optou por fazer com elas. Mas acho que é uma questão bem interessante a ser respondida mesmo. E sobre essa questão de prestar atenção no exercício, a gente estava até comentando como vocês acham que isso interfere na plasticidade ou no ganho cognitivo, que a gente está falando em idosos, né? Mas você fazer o exercício, eu vou prestar atenção no meu exercício, porque como que isso pode ajudar, por exemplo, no idoso ou mesmo no atleta a melhorar, prevenir lesão? Em alguns, bem recente, a gente teve uma outra aluna que trabalhou com uma tarefa para controle motor de melhora do valgo dinâmico do joelho. Algumas meninas responderam, outras não. E a tarefa era você tentar colocar seu joelho para fora. Então, assim, a ideia de você na física a gente tem muito aquela coisa de presta atenção no teu movimento. Isso já está sendo mostrado que não é o suficiente para você. Você não tem que dar um enfoque no movimento, mas mais para a tarefa motora que ele vai fazer, que é um pouco do que a Ellie mostrou também. Então, tem um capítulo no livro do Prof. Nisi que chama Imaginética, justamente por essas questões de você tentar, dentro da lesão, conseguir com que a pessoa entenda o padrão que ela deve executar no movimento e entender de uma forma que não seja anatômica ou que não seja sobre o controle. Tenta manter teu joelho reto, não coloca para fora, tenta alinhar para fora, uma abordagem um pouco diferente. Essa questão do cognitivo, a partir do momento da plasticidade que tu perguntou, né? A partir do momento que eu treino o cognitivo e o pensar o movimento e tenho uma plasticidade no ato motor, eu aumento a eficiência do meu ato motor. Tratando de um indivíduo saudável, que no caso de um idoso saudável, não é a mesma situação de um atleta, né? Por exemplo, eu posso ter é a mesma coisa que por exemplo, eu aumento a eficiência também do meu ato motor, por exemplo, com a neuroplasticidade. Eu consigo, por exemplo, fazer uma tarefa com maior eficiência, recrutando menores áreas cognitivas. No caso de um idoso saudável, que é por meio da neuroplasticidade. Diferente daí, no caso do que eu apresentei aqui, que foi mais direcionado à lesão,
que daí a gente já pensa no treinamento cognitivo mesmo, para aprender a ter resposta rápida, a ter atenção e saber ter esse comando, esse planejamento motor mais eficiente perante as situações eventuais situações durante, por exemplo, uma partida, uma competição, que tu tem outros eventos cognitivos estressores também, como o estresse, porque se tu for ver as estatísticas, por exemplo, o maior nível, as maiores lesões acontecem principalmente em competições, não em treinamento, porque além de todo o estresse, de toda a carga cognitiva que tu tem que ter, tu tem também o estresse e tudo mais. Então, é uma demanda cognitiva muito grande. Rapidinho, ainda dentro da sua pergunta, né? Eu tenho um viés que eu sou completamente biomecânica, eu sou da estrutura, né? Então não uso essas estratégias como o exemplo que o Michele deu, né? De orientar, não deixa o joelho para dentro. Eu, na minha prática, eu não faço isso. Eu tento modificar o sistema para dar a capacidade que ele precisa para poder fazer o movimento da forma, né, do padrão mais adequado. Então, ao invés de eu falar, por exemplo, não deixe o joelho vir para dentro, se eu perceber que ele está rodando a coxa muito medial, eu falo para ele, usa mais o glúteo, contrai o bumbum, né? E aí, obviamente, eu vou fortalecer, né, isso de forma separada depois para poder aumentar o repertório motor do meu cliente. Então, assim, eu tenho esse viés. Não que eu não acho importante, tá? Você trabalhar a parte cognitiva. E que, na verdade, isso é importante. Porque o que eu oriento para o meu atleta, para o meu cliente, enfim, em termos de modificação do movimento, a retenção é curta. Então, na hora ele pode até responder de forma positiva, mas se ele vai com um treino na quadra, ele não faz. O valgo vai continuar aparecendo, né? Então, faz contato com ele, com o que a Ellen falou, né? Da questão do risco das lesões acontecerem mais em competição, porque a atenção que requer, né, do atleta é outro nível, né? Em relação a treinos, enfim. Bem, meninas, minha vez agora. Então, professor Luciano apresentou 2 fatores ao final da palestra, em que poderiam ser fatores importantes, né, para questões relacionadas com possível lesão. Queria saber, então, qual dos 2 seria o mais importante, como é que eu trabalho isso, né? Se eu quero prevenir uma lesão, eu tenho como prevenir questões, por exemplo, articulares e depois questões musculares, ou eu trabalho uma primeiro, outra depois. Como é que funciona essa questão? Professora, quando nós temos a questão neuronal, se nós pensarmos na criança, a criança, à medida que ela se movimenta, que ela aprende, que ela adquire novos conhecimentos motores, ela desloca a atenção dela de centros mais superiores para centros mais inferiores. Se eu sou um atleta, eu sou especializado, por exemplo, em realizar movimentos há muito tempo, então a lesão vai acontecer por um descuido meu, ou seja, porque eu estou usando centros inferiores e, portanto, eu não estou tendo a atenção necessária para o movimento ou não tem absolutamente nada a ver. Professora Michele. Então, quando nós trabalhamos com as questões de ombro, marcas, nós temos, por exemplo, o ombro é uma das articulações em que eu tenho a maior mobilidade, né, no nosso corpo. Então, ela depende muito de questões musculares, ligamentares e capsulares. Tá? Então, se eu quero pensar, né, na preservação da minha articulação, quais são os fatores mais importantes que eu tenho que trabalhar? Como os músculos têm um papel talvez mais importante do que em outras articulações como as do quadril, como é que eu trabalho essa questão, na verdade, não é, de tentar proteger e prevenir a lesão do ombro? Pode ser nesses atletas que tu mencionaste, né, na tua palestra. Então, eu trabalho mais com questões de preservação, questões de propriocepção, questões de fortalecimento muscular. Então, eu gostaria de saber. Muito obrigada, professor, pelas perguntas. Né? Eu acho que vocês também se precisam. Vamos lá, nossa tarefa aqui, né?
Então, o seu questionamento em relação àquele último slide, né, onde eu coloquei as opções terapêuticas para modificar, né, a densitossiflexão. Então, na verdade, vai fazer tudo junto. Né? Eu vou querer aumentar o comprimento desses óleo flexores plantares, por exemplo, mas eu não posso deixar de trabalhar a questão articular. Um erro que é muito comum, que eu percebo, pelo menos os meus alunos lá da graduação, né, que eles têm a ortopedia comigo no 5º período, depois no 8º vai para a supervisão do estágio, né, em ortopedia. Então, quando eles identificam algum cliente com a restrição de adendo de dorsiflexão, aí eles colocam na rampinha para alongar a flexão plantar. E acham que isso, né, por si só, vai restabelecer a mobilidade articular, e não acontece. Né? Principalmente se essa restrição de dorsiflexão for crônica e estiver relacionada com o histórico de tosse. Então, na verdade, tem que fazer as duas formas, né, as duas intervenções de forma concomitante. Faz a mobilização articular, né, para você liberar um pouquinho a cápsula, e aí faz, né, um alongamento estático ou um fortalecimento de posição alongada para ajustar o comprimento mais específico. Respondi. Eu só queria colocar uma coisa. Eu não acredito que só trabalhando a DM de dorsiflexão você vá prevenir lesão do joelho. Eu ali, na minha apresentação, eu fui muito pontual em uma adaptação que ocorre após uma lesão específica. Então, porque eu não posso ser contraditória, né? Eu ontem na minha palestra falo que é multifatorial, que interage, chego aqui hoje estou falando de um fator só, e não, que esse fator não vai salvar o mundo, né? De lesões do joelho. Então, só queria... Muito obrigada, professor Mário, pela pergunta. Ainda bem que é uma pergunta que engloba a neurofisiologia e não biomecânica. Quer dizer, não, não gosto. Agora dei um tiro no pé. Sim, acredito que sim. Eu li alguns estudos também sobre o estresse. Então, a região do cérebro que é responsável pela tomada de decisão é a amígdala. E existem alguns estudos que mostram que a maioria das lesões, por exemplo, em esportes como o futebol, acontece em uma tomada de decisão, uma troca de posição que o atleta tem que fazer e acontece a lesão. E quando ele está em situações de estresse, a amígdala, por algum motivo, fica inibida. E existem alguns estudos que utilizam, por exemplo, terapias de relaxamento antes de competições que são de finais e que vai ser estressante e que mostram que a ativação que tem maior ativação dessa estrutura e por isso também eles conseguem ter essa tomada de decisão mais fácil e prevenindo então a lesão. E complemento com o pagamento. Professor, eu vou ter pergunta, mas antes eu vou só complementar uma questão que eu acho que se a gente olhar essa última semana, talvez os irmãos dos times aqui do Rio Grande do Sul não fez esse treinamento que dá uma relaxada nesse tipo de jogo. Semana passada também eu acho que é bem importante, né? A gente está fazendo um trabalho de casa, né? Mas tem uns times aí, mas tudo bem, né? Só uma a prevenção das lesões do ombro era para colocar ainda no slide, mas não dava tempo. Aquele grupo da Noruega, ele fez o primeiro trabalho prospectivo com prevenção de ombro. E eles fizeram 600 atletas de handball, um grupo controle, um grupo não controle, fortalecimento de rotador lateral, ganho de amplitude de movimento de rotação medial, controle de tronco. E eles conseguiram reduzir o índice de lesões. Então, foi o primeiro trabalho assim, que mostrou que realmente assim, essa terapia, essas combinações, ganho de amplitude de movimento de rotação medial, fortalecimento do rotador lateral e controle de tronco, com estratégias que são muito parecidas com o FIFA ou com o Eleven Plus, que você não precisa de equipamentos adicionais para fazer, e sim a própria bola, uma bola com peso, você consegue prevenir lesão. O trabalho original dos mestrados era um prospectivo de 8 semanas.
E a gente tem esse trabalho em colaboração com a professora Cruz, e a gente fez 4 exercícios preventivos de pliométricos no grupo e 4 exercícios resistidos no outro grupo nessas atletas. Qual foi o nosso problema? A adesão. Então, na semana passada, eu fui a Buenos Aires, no Congresso Mundial de Ombro, e encontrar com a professora para discutir os dados. E a primeira coisa que ela olhou e falou foi: por que essas atletas não aderem ao programa de prevenção? Esta é a nossa pergunta agora. Porque, na verdade, você levou as atletas, você tinha gente lá para treinar? Tínhamos. As pessoas estavam lá para dar o treinamento, cultura. O técnico aderiu à iniciativa? Sim. Porque a atleta não fez. E ela comentou que ela está com esse grupo da Noruega fazendo um trabalho, que é exatamente isso. Os atletas não, que ele tem um outro estudo que ele fez depois, mostrando com técnicos e capitães das equipes fatores para não aderência. O programa é chato, eu não acho que isso vai prevenir meu ombro, então, na verdade, eles estão estabelecendo uma nova estratégia regular agora para tentar fazer um programa que tenha aderência do atleta, que é o principal motivo da gente não conseguir, às vezes, fazer um treinamento a longo prazo para prevenir. Então, ele sabe que é importante, mas ele acha chato, ele não tem tempo, ele não quer, e aí esses fatores têm que ser elencados para justificar. Ele fez alguns trabalhos justamente nisso, que ela comentou, eu falei para a Luciana, que eles estão tentando ver um exercício para você tentar reduzir ao máximo, porque eu acho que são 8 exercícios que eles fizeram nesse preventivo, eram os capitães das equipes que davam, o técnico estava aderindo e tal. Então, a gente fica se perguntando qual é o fator de risco, qual é o fator de risco, vamos prevenir, e aí na ponta está lá o atleta e o técnico. O técnico tem que aderir aos exercícios, no nosso caso teve aderência, eles nos disponibilizaram o horário do aquecimento, mas a atleta chegava atrasada, a atleta faltava, e entra em outros fatores, que é o fato de desenvolver os atletas profissionais na minha cidade. Outras perguntas? Na verdade, não é bem uma pergunta, eu só vou complementar a resposta que elas deram para o senhor, professor, em relação àquela questão da lesão. A gente sabe que durante multitarefas, pessoas que têm o sistema motor íntegro, e vamos assumir que um atleta tem esse sistema motor íntegro, preferem ou priorizam a tarefa externa ao controle motor. Então, sempre é testado um paradigma de dupla tarefa. Pessoas jovens, essas pessoas priorizam, ou a grande tendência é a priorizar a tarefa cognitiva sobre a tarefa motora. Então, vai pegar um atleta que já está fadigado pela competição. Todo o estresse foi levantado antes, que está sobrecarregando esse sistema, mais o tempo de bola, assumindo um esporte de bola, determinar a posição dos atletas adversários, dos atletas da equipe. Isso é uma sobrecarga cognitiva que faz com que ele demande recursos que seriam destinados ao controle motor e à propriocepção para poder controlar o ambiente de jogo. E aí, portanto, ele acaba esquecendo ou priorizando menos o controle segmento a segmento e faz o gesto conforme possível. E, portanto, eu imagino que seja esse o mecanismo que ajude esse atleta a ter mais lesões durante uma competição. Acho bem interessante, estava comentando com a Luciana, mas isso responde às lesões agudas e a lesão crônica da tendinopatia patelar, a lesão crônica da dor no ombro não é respondida tanto pela tarefa cognitiva. Então, nesse sentido assim, por exemplo, quando você pensa em prevenção do FIFA Eleva Plus, ele previne lesão aguda. É para prevenir lesão de ligamento cruzado, as duas principais lesões, cruzado anterior e lesão muscular. Então, tem um aspecto cognitivo importante, a gente sabe que eles estão fadigados muitas vezes, mas isso não responde sobrecarga crônica. Então, na verdade, acho que isso também é importante quando a gente pensa em prevenção ou quando pensa em abordar o atleta, qual é a lesão que eu estou pensando. Eu estou pensando na crônica ou estou pensando na aguda. No caso, por exemplo, dos fatores que eu elenquei, são as lesões
crônicas, porque a aguda, por exemplo, não tem como impedir que alguém puxe meu ombro para trás. Assim como cair no pé do colega é uma coisa muito difícil no vôlei, por exemplo, de evitar. Perfeito, professora. Terminou com o documentário? Então, o nosso tempo está esgotado. Gostaria de agradecer as nossas três palestrantes. Não compare, não discorda, pelo contrário. Agradecer a todos pela presença e ter o nosso intervalo então, agora de almoço.